SP500 está também aqui, ó, numa trajetória de alta, de boa, né? Você nota que vem subindo, subindo, subindo. Eu vou tirar todas esses desenhos do gráfico para ficar muito mais fácil de a gente trabalhar. Esse aqui é o gráfico semanal. Está trabalhando aqui numa tendência de alta. Eu tenho topo acima de topo. E agora a gente vai confirmando esse fundo, que foi o fundo da semana passada, dia 8 de junho. Então eu vou confirmando aqui esse fundo, ó. Fundo acima do fundo anterior, que é esse fundo, ó. Beleza? Óbvio que, segundo a minha estratégia, está faltando mais um candle aqui para confirmar o fundo, mas muito provavelmente isso aqui é o fundo. E muito provavelmente, né, aqui a gente tem esse topo, que já é o topo confirmado e que eu estou olhando para ver, né, se a gente vai romper esse último topo. Se romper o topo, que começou no dia 1 de junho de 2026, SP500 abre espaço sim para novas altas. Você nota que esse aqui é o gráfico do SP500. Eu posso olhar outros gráficos aqui nesse mercado, né? Dow Jones, por exemplo. Dow Jones, ele está firme e forte, deixou uma sombra superior nessa semana, mas o SP500 não conseguiu nem violar a máxima, né, da semana passada. Então a gente vai monitorando de perto, assim como todo o mercado, e a tendência ela é sua amiga. Você deve ficar operando a favor da tendência, até que o mercado vire, né, que a tendência deixe de ser sua amiga. Se você plotar uma linha aqui, ó, no gráfico, deixa eu tirar aqui para ver se eu consigo colocar mais milimétrico. Ó, isso aqui junta a mínima de 30 de março ali de 2026, o gráfico semanal, com 8 de junho de 2026. Eu traço uma reta juntando esses dois pontos, e a partir desse momento você nota que eu tenho uma linha de suporte, né? É uma linha de suporte. E aí eu fico de olho, assim como o NDX, como o Nasdaq, né? Para a perda dessa mínima. Por quê? Porque todas as perdas de mínimas, né, de último fundo de suporte, por exemplo, aqui, ó, acabou ensejando, né, uma movimentação um pouco mais baixista. Você nota que eu tinha aqui a mínima do último fundo, foi perdida e aí caiu mais. Obviamente depois voltou para cima, voltou a subir, mas algumas vezes a gente perde e se movimenta de forma muito mais intensa, como em 2022. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Eu posso traçar essa mínima com essas mínimas, né? E vou monitorando até que em determinado momento tem um candle bastante negativo, bastante vendedor em janeiro de 2022 e a partir daí começa uma tendência de baixa. Obviamente que essa tendência de baixa é tranquila, né? Tranquila para quem sabe o que está fazendo. E também é tranquila para quem compra ações e mantém por um prazo maior. Só não é tranquila para quem não sabe o que está fazendo, né? Não entende nada de análise gráfica, não entende nada de análise fundamentalista e aí fica perdido, né? Comprando no oba-oba. Então não faz isso, não fica comprando ações no oba-oba. Então, ó, SP500 caiu, entrou na tendência de baixa, mas depois voltou para sua tendência de alta. Mas essas linhas, sim, são importantes, né? Se você for olhar também, eu tenho aqui um topo, com outro topo, com outro topo, com outro topo, ó. Tá vendo aqui? Então, ó, nesse momento, eu tenho um topo lá em março de 2022, caiu, eu junto, eu traço uma linha de dois últimos topos e espero um toque de novo nessa linha. Então, agosto de 2022 teve outro topo, depois caiu, aí fez outro topo em novembro de 2022, e quanto mais topos e quanto mais toques eu tiver, maior a região de resistência, maior a força dessa reta, até que ali em março, né, janeiro de 2023, no SP500 eu tive aqui, ó, no SP500 teve um rompimento, fechou, teve a força de impulso e depois uma força aqui de correção, né? Ação e reação aqui no caso, né? Sobe, recua, e você nota que sentou direitinho aqui, ó, uma região que era uma região de resistência, foi rompida e depois virou uma região de suporte. Sentiu a região de suporte e a partir disso começou a subir de novo, né? E aí eu vou juntar essa mínima com essa mínima daqui, ó, tá vendo? E acontece a mesma coisa, perde e fica aqui caindo, ó. Caiu, 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 aí o que é que eu faço de novo? Eu ploto essa máxima com essa máxima, ó. Beleza? O que é que você está vendo aqui, ó? Máxima com máxima, até que esse fechamento aqui consegue fechar acima dessa reta verde e a partir daí eu tenho uma tendência de alta formada. Eu vou pegar e vou surfar essa tendência de alta. Claro que em algum momento a gente teve um rompimento, né? Aqui, ó, perdeu, ó, tá vendo? Perdeu, e depois a gente volta a subir de novo, né? Voltou a subir de novo. Perdeu,
E aí, a partir daqui, stop, eu prefiro stopar, né? Sou mais medroso, né? Stopo. E eu tenho aqui dois topos. Depois desses dois topos, eu tenho aqui região de resistência. A resistência sobe e volta, né? Faz uma ação e uma reação. E assim vai. E assim você vai surfando esse mercado. Tranquilinho, então não tem nada de extraordinário, ó. Perde o último fundo, rompe essa região, sobe e assim você vai surfando. Então, fica ligado aqui no SP500 nessa reta verde aqui, ó. Perdeu a reta verde, aumentam as chances de uma queda mais profunda. Eu prefiro sair, né? Se o SP500 perder essa linha aqui verde, eu prefiro ficar de fora. Tranquilinho, depois eu vou falar ação por ação aqui para você entender o que é que eu acho dessa ação por ação. Mas por enquanto é isso aqui. Eu vou monitorando, mas eu não vou ficar tentando acertar topo. Eu acho que nenhum investidor sério, um trader sério, vai ter gráfico. Beleza? Se você quiser também, acessa lá o vonabolsa.com.br e faz os cursos que tem lá. Tem cursos gratuitos para você. Eu acho que você vai começar a entender como é que eu penso. E se você quiser se aprofundar mais, faz o Estratégias Vencedoras. Beleza?